Bom, gente, estamos retomando aqui agora já o nosso terceiro mês letivo e a gente começa assim estudando o predicado verbal. Olhem a gramática de vocês, abram, né, dando continuidade, a gente vendo aí a transitividade, nós vamos conhecer agora para poder fazer uma análise, né, deste predicado verbal. É muito fácil, prestem só um pouquinho de atenção e vocês vão entender. Vamos lembrar um pouco do que é o sujeito que nós estudamos, os tipos de sujeito. Então, o sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Quando eu quero saber quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. Todos os meninos chegaram felizes. Chegaram. Quem chegou? Todos os meninos, certo? Então, o sujeito é o elemento da oração a respeito da qual a gente dá alguma informação. E depois a gente vê o predicado. É a informação. O que é o predicado? É a informação. Se o sujeito é o elemento do qual eu estou dando uma declaração, essa declaração é o predicado. Então, predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. Quando a gente vai estudar esse predicado, a gente tem que saber quanto à predicação verbal. Os verbos podem ser, né? Sempre aparece, tem um sujeito e o predicado. Vocês viram toda uma classificação do sujeito. E o predicado? Como eu posso classificar esse predicado? Primeiro eu tenho que saber, né, conhecer essa predicação verbal. Os verbos que aparecem nos predicados, eles podem ser intransitivo, transitivos, ou ele pode ser um verbo de ligação, certo? Então, sempre no predicado vai aparecer o verbo. Esse verbo pode ser intransitivo, transitivo e de ligação. Vamos conhecer já cada um deles. Quando isso acontece, quando eu tenho um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, aí eu tenho um predicado verbal. Professora, e quando tiver um verbo de ligação? Mais tarde a gente saberá disso. Vamos aqui ficar só com o verbo intransitivo e o verbo transitivo, saber o que é isso. Lembrando que sempre que eu tiver o verbo intransitivo ou o verbo transitivo, eu tenho um predicado verbal. Vamos fazer só um pequeno estudo aqui. Intransitivo e transitivo. O que é transitivo? É aquilo que transita, é aquilo que anda. É aquele verbo que vai pedir um complemento. Intransitivo. In quer dizer não. É um verbo que não pede complemento. Então, quando eu tenho um verbo que não pede um complemento ou um verbo que pede um complemento, eu tenho um predicado verbal. De ligação a gente disse, depois a gente vê isso aqui. Os transitivos e os intransitivos são também denominados de verbos significativos. Então, sempre que eu tiver um verbo significativo, eu vou ter um predicado verbal, certo? Eu vou ter um predicado verbal. Então, continuando aí, né, essa predicação verbal, predicado verbal. Então, vamos ver direitinho o que é esse verbo significativo. Mais uma vez, o que é o verbo de ligação? Verbos significativos são os verbos que indicam ação, né? Pode ser uma ação, pode ser da natureza, né? O verbo que indica uma ação são os verbos significativos. Exemplo, você escreveu bastante hoje. Eu tenho uma ação, escreveu. Sujeito, você, olha. Espero o seu convite para o jantar próximo. Não aparece o sujeito. Eu espero, sujeito oculto, né? Então, aqui exprime também uma ação. Ele é um verbo significativo. Penso muito em você. Eu, não apareceu, sujeito oculto, certo? Então, todos esses verbos são significativos porque eles indicam uma ação. Verbo de ligação. Ele indica um estado.
Ser, estar, aparecer, permanecer, andar, continuar. Depois vocês aprenderão esses verbos que na maioria das vezes são de ligação. Exemplo, a vida na cidade pequena é muito tranquila. Certo? Então, a vida na cidade pequena é muito tranquila. Serve só para ligar uma qualidade. Como é a vida na cidade pequena? A menina estava mais calma. A menina estava. A situação da menina mais calma. Certo? Só ligar o modo como a menina se encontrava, o estado como a menina se encontrava. A sala de aula parecia desorganizada. Então, esse verbo simplesmente serve para ligar, né, a situação da sala de aula. Então, esses verbos são de ligação. O verbo significativo, não. Você diz, você escreveu. Você escreveu. Escrever é praticar uma ação. Eu espero. Espero o quê? Ele pede, aqui no caso, ele pede esse complemento. Eu penso. Certo? Então, verbos significativos, eles indicam aí essa ação. Predicados com verbo significativo ou de ligação. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês aprenderam, né, a saber o que é um verbo significativo e o que é um verbo de ligação. Lembrando que os verbos significativos, eles podem ser transitivos e intransitivos, certo? Mas agora, nesse momento, nós vamos só diferenciar, saber o que é um significativo e o que é um verbo de ligação. Vocês dizem primeiro, o cão desapareceu na planície. Ele é um verbo significativo ou ele simplesmente está ligando alguma coisa ao sujeito? Não, desapareceu é um verbo significativo, certo? Ele indica uma ação, ele desapareceu. Veja outro verbo. Lúcia adoeceu. É significativo ou de ligação? É o que, gente? Ah, muito bem, ouvi. Ele é um verbo significativo. Ele indica uma ação. A Lúcia adoeceu. Lúcia está doente. Qual a função desse verbo? Observem. Ele está ligando o sujeito Lúcia ao estado doente, né? Aliás, ele tem a função de estado. Ele está ligando Lúcia ao termo doente. Lúcia, doente. Ele poderia até sair dessa oração. Então, qual a função dele? Ele é um verbo de ligação. Ele simplesmente liga. Vejam o outro. Carlos emprestou seus livros a João. Carlos, eu tenho um estado, indica verbo de ligação. Carlos emprestou. Ah, um verbo significativo, indica uma ação. A ação de emprestar. Então, esse verbo também é um verbo significativo. Esta outra. Jorge está tenso. Jorge está tenso. Olha, um verbo de ligação, né? Serve só para ligar uma qualidade, como Jorge está nesse momento, tenso, Jorge tenso. Então, ele serve só para ligar. Se ele serve só para ligar, ele é um verbo de ligação. Jorge anda pelas ruas. Jorge anda, ele caminha. Portanto, nós temos um verbo significativo, certo? E a outra, observe, o mesmo verbo, anda, anda. Olha a diferença. Jorge anda, Jorge caminha pelas ruas, ele pratica ação. Que não, Jorge anda nervoso. O Jorge pode estar parado ali sentado e você olha para ele e diz, o Jorge anda nervoso. Então, esse verbo, ele serve simplesmente para ligar uma característica, né? Uma qualidade a Jorge. Então, este verbo anda, ele é um verbo de ligação. Então, observe que o mesmo verbo, ele pode ter uma função diferente dependendo do contexto. No primeiro lugar, no primeiro momento, indica o Jorge anda, Jorge caminha, indica uma ação. No segundo momento, simplesmente liga o sujeito a uma qualidade.
como ele está nesse momento nervoso. Então, ele é um verbo de ligação. Bom, gente, nesse primeiro momento, nós vamos ficar apenas com os verbos significativos, porque nós estamos estudando predicado verbal. E o predicado só é verbal quando ele tem um verbo significativo. Depois é que a gente vai retomar essa história do verbo de ligação, tá certo? Então, verbo significativo é dentro do nosso contexto de agora, porque nós estamos estudando o predicado verbal. E o que acontece dentro do predicado verbal? Eu tenho um verbo significativo. Então, predicado verbal é aquele que tem no núcleo um verbo ou uma locução verbal, indicando ação ou fenômeno da natureza. Observe que ele não indica estado, estado é verbo de ligação. E nós estamos estudando apenas o predicado verbal. Tem sempre como núcleo o verbo. E quem é esse verbo? É um verbo de ação ou um verbo que indica fenômeno da natureza. No predicado verbal, o verbo significativo, que a gente já aprendeu que é um verbo significativo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, certo? No predicado verbal aparece sempre um verbo significativo. E esse verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, certo? Esse texto, ele está na gramática de vocês, esse texto. É o primeiro astronauta, bem no início da gramática. Predicado verbal está lá. Tem assim, contemplo a terra, diz o astronauta. Posso ver tudo, a visibilidade é boa, sinto-me perfeito. Vejo espaços cobertos de nuvens, a máquina funciona. Tudo está bem, tudo está andando bem. Então, destaquei dois verbos para vocês. Contemplo. E funciona, gente. Desculpa, que funciona, certo? Contemplo e funciona, certo? Quem é o sujeito da primeira? Não apareceu. Eu, sujeito oculto. Quem é o sujeito da segunda? Aqui foi destacado o sujeito, a máquina, certo? Então, vamos lá. Estamos analisando o verbo. Contemplo. Que verbo é esse? Eu contemplo o quê? Né? Você fez a pergunta. Então, esse verbo, contemplo, né? Ele é bem diferente do verbo funciona. A máquina funciona. Pronto. Não pede complemento. Contemplo o quê? A máquina funciona. Funciona. Não pede complemento. O primeiro, sim, ele pede complemento. Então, neste primeiro caso, nós temos um verbo transitivo. Por quê? Porque esse verbo pede complemento. Eu contemplo o quê? A terra, certo? Quando ele pede complemento, ele é um verbo transitivo. Veja esse segundo verbo aqui, funciona. O que acontece com esse verbo? Ele é intransitivo. Ele não pediu complemento, você entendeu? A máquina funciona. Verbo intransitivo, olha. Lembrem-se, essa partícula in, ela quer dizer não, certo? Verbo que não pede complemento. Olha o transitivo, não tem partícula, então. Verbo, a palavra transitivo quer dizer pedir complemento. Contemplo, verbo que pede complemento. Funciona, verbo que não pede complemento. Ok, gente? Todo mundo entendeu direitinho? Então, nós temos aí verbo transitivo e verbo intransitivo. E agora? Agora nós temos aqui uma sequência de verbos, olha. Todo mundo conhece a poesia do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, aqui nós temos verbos intransitivos. Lembraram? O que é um verbo intransitivo? A partícula in quer dizer não. Verbos que não pedem complementos. Verbos intransitivos são aqueles que são capazes de sozinho formar um predicado, não necessitando por isso de complemento. Olha aqui, a festa acabou, todo mundo entendeu. A luz apagou, entenderam? O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, todos esses verbos são intransitivos. O que é intransitivo? Verbos que não pedem complementos. Eles não pedem complementos, certo? É só lembrar mais uma vez para vocês. Partícula in quer dizer não, ó, o prefixo in.
esse prefixo não. Então, eu tenho um verbo que não pede complemento, a palavra transitivo. Transitivo é aquele que transita, pede complemento. Intransitivo não pede complemento. Ok, gente? Estão entendendo? Voltem lá na gramática, vejam bem direitinho. Agora nós vamos ver verbos transitivos. O que é um verbo transitivo? O nome sempre ajuda muito, gente. Transitivo é aquele que transita. Olha aqui. O aluno comprou. Aí você diz, o quê? Lúcia viu. O quê? O aluno gosta. De quê? Lúcia precisa. De quê? Ah, então agora entendemos. Verbos transitivos são aqueles que pedem esse complemento. Eu poderia dar um complemento aqui. O aluno comprou um lápis, é o complemento, certo? Então, esses verbos que sozinhos, eles não dizem nada, né? Eles pedem um complemento, eles são transitivos, porque eles precisam transitar, certo? Esse complemento é chamado de objeto. Se eu dissesse, o aluno comprou um lápis, esse comprou é um verbo transitivo. Um lápis é o objeto, porque o complemento do verbo transitivo se chama objeto. O complemento do verbo transitivo se chama objeto. Vamos ver aqui. Os verbos das frases acima não são capazes de sozinho formar o predicado, por isso exige um termo para completar-lhe o sentido. São chamados de verbos de predicação incompleta ou verbos transitivos, né? Eles são transitivos. Veja aqui, ó. O aluno comprou. Eu poderia dizer livros, lápis, tênis. Então, o que é esse verbo? Verbo transitivo. E o que seria a palavra livros, a lápis, tênis? O objeto. O verbo transitivo, ele tem objetos, certo? E o que é o objeto? É o complemento dele. O complemento do verbo transitivo é chamado de objeto. Lúcia viu. O que? Um gato, um menino? O que ele viu? A TV? O que ela viu? Certo? Então, não tem, ó, esse verbo não tem, você não entende, ele não tem um sentido completo. Ele é um verbo transitivo. O aluno gosta de quê? De livro, de sorvete, de pizza? Lúcia precisa de quê? De médico, de amigos, de filhos, de chave? De quê? Então, esses verbos que pedem complementos são verbos transitivos. Bom, gente, agora nós temos uma atividade, certo? É uma atividade, nós vamos chamar essa atividade de mapa conceitual. Utilizando as seguintes palavras. Frase, você coloca frase, aí você explica o que é a frase. Oração, aí você explica o que é uma oração. Período, aí você lembra o que é um período, certo? Lembrando que nesse momento aqui você vai fazer a diferença entre o que é um período simples e o que é um período composto, ok? Depois vocês voltem na morfologia, as 10 classes gramaticais. Dizer o que é um substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. São as 6 classes variáveis. Depois as invariáveis. Vocês vão dizer o que é uma preposição, uma interjeição, um advérbio e uma conjunção. Explicar bem direitinho o que é, porque nós vamos precisar desse conhecimento. Vocês já estudaram muito isso aqui. Então, basta colocar a classe gramatical, dizer o que é cada uma delas e colocar exemplos, tá bom? Depois essa parte de sintaxe que a gente já começou a estudar, né? Questão de sujeito e de predicado. Fazer esse estudo, voltar um pouquinho do conteúdo que a gente já viu anteriormente, para nós podermos, nas próximas aulas, dar continuidade, fazer continuar esse processo de análise das orações. Aí eu preciso que vocês revejam essas classes gramaticais. Então valeu e até a próxima aula.